Que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa e sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Hoje, na nossa devocional, estaremos tratando sobre o tema Amor de Deus. Um amor que pode ser sentido, um amor que pode ser vivido. Você sabe que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Quando a Bíblia retrata que Ele amou o mundo, ela está dizendo que Ele amou a mim, amou a você, amou a nós. E Ele amou de tal maneira, de tal forma, que Ele enviou o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Hoje estaremos lendo o livro de 1 João, capítulo 5. Mas antes eu gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que Deus nos conduza assim diante da sua santa e poderosa palavra. Vamos orar então? Senhor, Altíssimo Deus do céu e da terra, Pai Santo e amado, Pai, a Ti entregamos, meu Pai, tudo, meu Pai, que temos, tudo que somos. Entregamos em Suas mãos, meu Pai, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas preocupações, as nossas certezas. Pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, diante das nossas limitações, diante das nossas fraquezas, porque o Senhor é quem realmente conhece o nosso coração, esquadrinha os nossos pensamentos, e estamos, meu Pai, debaixo do Seu cuidado, debaixo do cuidado das Tuas mãos, pois entendemos que sem o Senhor nada somos, nem nada podemos fazer. Por isso, Pai, pedimos ao Senhor, venha ministrar nos nossos corações as Tuas palavras, nos ensina a guardá-las para não pecarmos mais contra Ti e para andarmos conforme a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, essa é a oração, meu Pai, que alçamos aos céus para que o Senhor nos escute, e pedimos que o Senhor incline os Teus ouvidos e ouça esta nossa oração com todo respeito, Pai, te pedimos de todo o coração. Em nome de Jesus, Pai, perdoa as nossas falhas, nossos erros, os pecados que ainda nos cometemos, e nos ajude a vencê-los, a superá-los, todos, um por um, até que não sobre mais nenhum. Pois ainda que venhamos a falhar uma ou outra vez, não nos conformamos a viver uma vida de erro, a viver uma vida de falhas. Pelo contrário, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e muita força para lutarmos contra as astutas ciladas do diabo que são armadas ao longo da nossa vida, na nossa história. Nos dê força para resistirmos à tentação, para superarmos as provações. Pedimos que o Senhor nos dê, meu Pai, força, nos dê coragem, nos dê, meu Pai, ali discernimento, sabedoria, meu Pai. Assim como o Senhor disse ao teu servo, Josué, para que ele fosse forte e corajoso, pedimos que o Senhor nos ajude, meu Pai, a termos força, a termos coragem para lidar com todos os desafios que se apresentam em nossa vida. Pai, a nossa vida está em Tuas mãos, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos planos, tudo que temos entregamos em Tuas mãos, pois sem o Senhor nada somos, nem nada é possível realizar. Pai, nos rendemos à Tua vontade, nos rendemos, meu Pai, ao Teu propósito, aquilo que o Senhor tem, meu Pai, estabelecido sobre nossa vida. Nos rendemos a Ti, meu Pai, pois precisamos do Senhor, pois sem o Senhor não somos nada, nem nada podemos fazer.
Glórias a Ti, ó Deus, pois nosso coração se alegra de estar falando com o Senhor neste momento, através desta oração. Nosso coração transborda de alegria quando sente a Sua presença. Nosso coração, meu Pai, se enche de esperança quando recebe uma palavra Sua. E aqui estamos, meu Pai, recebendo da Tua palavra, sendo alimentados, meu Pai, do Teu Evangelho, tendo a nossa alma ministrada, meu Pai, pela Tua presença, Espírito Santo. E eu lhe peço que a Sua presença, meu Pai, seja sentida no lar, na casa, na vida, no coração, na família de todas as pessoas que aqui estão agora neste momento, recebendo essa palavra que vem de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, hoje em especial eu quero trazer um tema muito importante. Hoje estaremos falando sobre o amor de Deus. Você sabe que tem muitas pessoas que costumam dizer que o amor não existe. E isso se dá porque muitas pessoas realmente deixaram de acreditar no amor. As pessoas estão desacreditadas em relação ao amor. E isso acontece por causa da falta de esperança. A esperança é um combustível certo para o amor. A paz do Senhor, Isabela, Deus te abençoe. E quando Deus ele prediz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, este amor a qual Deus se refere não é um amor restrito, mas é um amor que está relacionado a todas as áreas da nossa vida. Então, o amor entre a família, o amor entre o casal, o amor entre o reino entre as coisas de Deus, ou seja, a falta de interesse, a falta de amor, a falta de paciência, a falta de esperança, porque aonde não existe amor, falta a esperança, falta paciência, falta temperança, falta compaixão. Então assim, olha só o desastre que é aonde falta amor. Imagina uma casa onde falta amor. O que vai operar dentro dessa casa? Na falta de amor, o ódio ganha força. Na falta de amor, o rancor aparece. Na falta de amor, a mágoa prevalece. Imagina um relacionamento, um casal, aonde não há mais amor, aonde uma ou outra parte decidem não amar mais, ou seja, abandonam de fato o amor. Essa questão das pessoas hoje estarem desacreditadas em relação ao amor faz com que elas muitas vezes desvalorizem até mesmo seus próprios corpos, se relacionando com uma ou com outra pessoa ou com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso porque deixaram de acreditar no amor. Isso porque alegam que o amor não existe mais. Mas e você? O que você pensa sobre isso? Você acredita que ainda existe amor? Você ainda acredita que pessoas se casam por amor? Você ainda acredita que existe amor ainda neste mundo? Ou será que o amor hoje que existe está apenas no âmbito familiar? Ou será que nem isso? Então, o amor de Deus, para que você entenda, ele é a raiz de todo o amor que existe entre pai e filho, entre homem e mulher, entre filho e mãe, entre avós, entre família, entre amigos. A raiz, a fonte desses amores está no amor de Deus.
Agora, se a fonte do seu amor, a fonte do seu coração, ela não provém do amor de Deus, o amor que você tem, muitas vezes por alguém, pode ser um amor que esteja confundindo o seu coração. Porque a fonte não provém do amor de Deus. E quando a fonte não provém do amor de Deus, aparece aquele amor que é aquele amor egoísta. Aparece aquele amor que é aquele amor ciumento. Aparece aquele amor que é amor de interesse. Aparece aquele amor que é um amor ambicioso, orgulhoso. Tudo isso carrega o nome de amor, mas não representa amor, porque não provém da fonte que é o amor de Deus. E o amor de Deus não é um amor egoísta. O amor de Deus não é um amor ambicioso. Não é um amor movido a ciúmes. Por isso, muitas pessoas que pensam estarem amando, muitas vezes não estão. E às vezes estão num relacionamento doente, e um relacionamento doente adoece as pessoas. E para que não haja confusão, porque o Espírito Santo não é espírito de confusão, precisamos reconhecer este amor de Deus na nossa vida e buscar na fonte deste amor de Deus amar as pessoas. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. A fonte do amor está em Deus. Como Deus ama? Deus ama com justiça. Deus ama com compaixão. Deus ama com cuidado. Deus, ele ama com zelo. Você percebe que o amor de Deus é movido a ações. Não é um amor de teoria, não é um amor da boca para fora, mas é um amor que cuida, é um amor que acolhe, é um amor que cura, é um amor que salva. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira, e quando a Bíblia retrata que ele amou o mundo de tal maneira, o que ele faz? Ele promove uma ação. E qual foi a ação de Deus? Salvação. A salvação é um ato de amor de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que Deus não quer salvar você? Você acha que Deus, ele realmente não quer salvar a sua família? Você acha que Deus se alegra em ver você vivendo num relacionamento destruído? Você acha que Deus fica feliz quando você está triste? Não. Este não é um amor de Deus. Uma pessoa que fica triste, que fica feliz com sua tristeza, é uma pessoa que está doente, que tem um sentimento doentio a seu respeito. E você sabe o que eu estou dizendo, porque muitas vezes quando você vai compartilhar uma alegria com alguém, tem sempre alguém que se entristece com sua alegria, porque muitas vezes queria estar vivendo a sua vida, queria estar passando o que você está passando, queria estar provando, experimentando o que você está experimentando, mas como ela não consegue, ao invés dela se alegrar com as suas vitórias, ela deseja a sua derrota através da infelicidade dela. Agora o amor de Deus não. O amor de Deus é um amor justo. É um amor justo. E Deus, ele não se alegra quando você está triste. Pelo contrário, Deus se preocupa com você. Deus sabe das aflições que você tem passado, das dificuldades que você tem enfrentado. Deus conhece o seu coração como ninguém. Deus conhece a sua história. Deus conhece o seu passado, o seu presente, e ele ainda sabe o que está por vir no seu futuro. E o tempo todo Deus está buscando falar com você para te direcionar, para que você tenha ali frutos para colher lá na frente, para que você viva o amor de Deus na sua plenitude. Então, não importa a idade que você tenha, não importa de
qual religião você seja, não importa o que você já tenha passado na sua vida, se você quer realmente experimentar o amor de Deus, Deus tem amor para te dar. E acredite, a partir do momento que você experimenta o amor de Deus, você vai se sentir amada como você nunca foi. Até porque muitas vezes essa dependência que você tem emocional, essa necessidade que você tem de ser amada por outras pessoas, muitas vezes revela uma carência que existe na sua alma. E essa carência que existe na sua alma não é o homem que vai suprir. Não adianta você sair com um homem hoje, casar com outra pessoa ali amanhã. Não adianta você se relacionar com várias mulheres. Não é esse tipo de relação que vai suprir a carência da sua alma. Nem mesmo a sua família pode suprir a carência da sua alma. Você pode ter uma família linda, maravilhosa, que te ama de fato e de verdade, mas ainda assim sentir um vazio dentro de si. E às vezes você não entende o porquê. Você sabe o porquê? Você quer saber? É porque você precisa experimentar este amor de Deus. O amor de Deus, ele transborda no seu ser. O amor de Deus, ele trata o seu caráter. O amor de Deus apaga todas as transgressões. O amor de Deus, ele lança fora todo o peso. O amor de Deus, ele encobre e trata as feridas. O amor de Deus traz alegria sobre sua vida. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Você acredita que Jesus é Cristo? Eu preciso te perguntar isso, coloque aí. Você acredita que Jesus é Cristo? Porque eu sei que tem muitas religiões que não acreditam que Jesus é Cristo. Mas eu não estou aqui para julgar essas religiões. Eu estou aqui para te dizer que Jesus é Cristo. E que você não se pode deixar enganar, muitas vezes por falso ensino, que pode trazer ainda mais confusão sobre sua vida. Não é isso que você precisa neste momento. Eu acho que você está aqui para encontrar uma certeza, uma resposta. E eu creio que, lendo a palavra de Deus, essa resposta virá sobre sua vida hoje. Então, se você acredita que Jesus é Cristo, isso significa que você é nascido de Deus. É o que está escrito aqui, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Já é um ponto positivo. Você é nascido de Deus, você é nascida de Deus, porque você acredita que Jesus é o Cristo, é o Salvador. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, aquele que ama o Pai, também ama o Filho. Imagina só se você tem, por exemplo, uma melhor amiga. Você tem essa melhor amiga, você ama essa melhor amiga, só que essa amiga tem uma filha. E você não suporta a filha da sua melhor amiga. Você não consegue ficar perto da filha da melhor amiga. Você ama essa melhor amiga. Essa melhor amiga é tudo para você, mas você não suporta a filha da sua melhor amiga. Você acha que é possível ter uma amizade dessa forma? Se você odeia a filha da sua melhor amiga, como a sua melhor amiga pode confiar em você? Não é diferente do pai para o filho. Não é possível você dizer que ama o pai, mas odeia o filho. Não é possível você dizer que ama a Deus, mas não aceita o filho. Não há coerência nisso. E sinceramente, você tem um filho. Imagina uma pessoa que te ama, mas não suporta o seu filho. Que credibilidade essa pessoa vai ter com você? Imagina pessoas que se relacionam com outras pessoas
Só que às vezes essa pessoa já tem filho de outro relacionamento, e essa pessoa a qual está se relacionando com essa pessoa hoje quer a relação, mas não quer os filhos, não tolera os filhos. Que tipo de relacionamento se dará? Você está entendendo? Porque é uma questão relacional. É o que está explicando aqui, olha. Quem ama o pai, ama o filho. Quem ama o filho, ama o pai. Não tem como você amar o pai e desprezar o filho. O que o pai vai dizer de você? Ah, quer dizer que você me ama, mas o meu filho você não suporta? Você acha que você vai ser bem-vindo na casa do pai? Por que muitas pessoas insistem em negar a Cristo, em desprezar o nome do Senhor? Por que muitas pessoas não querem aceitar Cristo, Jesus como Senhor e Salvador, mesmo sabendo que Ele deu a própria vida para pagar o preço pelos nossos pecados? E essa rejeição é tão grande que chegaram a crucificar Jesus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então há duas condições aqui que Deus estabelece. Se hoje alguém te perguntasse: você ama a Deus? Qual seria a sua resposta? Sim, eu amo a Deus. Mas e se essa mesma pessoa refutasse você e dissesse: você ama os filhos de Deus? Talvez você poderia perguntar para as pessoas: mas quem são os filhos de Deus? E esta pessoa diria: são estes. Talvez você encontrasse uma dificuldade agora para responder. Às vezes é fácil falar que ama Deus, mas e para falar que ama os filhos de Deus? E se fosse Jesus perguntando para você, assim como ele perguntou para Simão Pedro: Simão Pedro, você me ama? Claro, mestre, te amo. Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Simão Pedro, tu me amas mesmo? Sim, mestre. Você sabe de todas as coisas e sabes que eu te amo. Mesmo um pouco entristecido, ele continuou afirmando que amava Jesus Cristo. Assim é a vida. Jesus muitas vezes vai olhar nos seus olhos e te perguntar: você me ama? O quanto você me ama? Você pode dizer para ele que ama. Só que não estranhe que se depois da sua resposta ele te der uma tarefa. Vai lá, Pedro, apacenta então minhas ovelhas. Porque o amor de Deus resulta em ação. E se você diz que ama a Deus, haverá ações na sua vida. Porque a fé é um reflexo deste amor que temos para com Deus. E a fé sem obra, ela é morta. Olha que interessante aqui. São duas condições que Deus coloca aqui, que vai demonstrar se realmente você ama a Deus. Qual é a primeira condição? Você ama os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? A segunda condição qual é? Guardar os seus mandamentos. Aquele que não guarda os mandamentos de Deus, aquele que não guarda as palavras de Deus, não tem como alegar que ama Deus. Não tem como. Porque a prova de que você ama a Deus é o amor que você tem ao seu próximo, é o amor que você tem para com os filhos de Deus, e é a guarda e o zelo pela palavra de Deus. Porque quem ama dá importância.
Se você diz que ama a Deus, mas não dá importância para Deus, se você diz que ama a Deus, mas continua fazendo tudo contra a vontade de Deus, se você diz que ama a Deus, mas não dá a mínima para a palavra de Deus, se você diz que ama a Deus, mas vive a sua maneira, do jeito que você quer, e não quer saber qual é a vontade de Deus, então você não ama a Deus. Se você realmente ama a Deus, você vive pela e para a palavra de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos, eles não são pesados. O que Deus te pede nos mandamentos? Terá um só Deus. É difícil ter um só Deus? Por que a humanidade insiste em criar para si outros deuses? Será que Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, não é suficiente para satisfazer os seus desejos, os seus caprichos, as suas vontades? Será que Deus que faz o fogo cair do céu, que faz o mar se abrir, será que esse Deus que cura, que liberta, que faz o cego enxergar, que faz o morto ressuscitar, será que esse Deus não é suficiente para você? Porque a humanidade insiste em querer outros deuses para si. Que ego é esse? Que orgulho é esse? Que vaidade é essa que nunca é saciada? Os seus mandamentos não são pesados. É pesado ter um Deus só, Criador dos céus e da terra? O que Deus mais diz nos seus mandamentos? Honra teu pai e tua mãe. É difícil honrar o seu pai e sua mãe? É mais fácil deixar morrer no asilo abandonado, descuidado? É mais conveniente abrir mão? Perdão. Amar o próximo como a ti mesmo. É pesado para você amar o próximo como a si mesmo? A palavra de Deus está dizendo que os mandamentos de Deus não são pesados. No mandamento de Deus está dizendo: não adulterarás. É difícil demais ser fiel? Não adulterarás. A palavra de Deus está dizendo que os mandamentos de Deus não são pesados. É difícil demais para você ser fiel? É difícil demais para você dedicar a sua vida e o amor a uma única só pessoa? É difícil demais para você ser leal? Os mandamentos de Deus diz que não devemos furtar. É difícil demais para você não furtar, não roubar, não tirar das pessoas o que não é seu, o que não te pertence, o que você não trabalhou para conquistar, o que você não suou para comprar. Os mandamentos de Deus diz: não matarás. É difícil demais para você amar a vida? Aqui está escrito que os mandamentos de Deus, eles não são pesados. Não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você não vai vencer o mundo quando você for uma pessoa bem-sucedida. Quando você conseguir status, glamour, reconhecimento por todas as pessoas. Você não está vencendo o mundo quando você consegue muito dinheiro, quando você consegue comprar tudo aquilo que um dia você sonhou. Você vence o mundo quando você se torna filho de Deus.
Até porque há muitas pessoas que não são filhos de Deus, são filhos de Satanás. E elas conseguem comprar as mesmas coisas que você consegue comprar. O filho do inimigo consegue comprar o mesmo carro que a pessoa, que aquele consegue comprar. Que aquele que é filho de Deus consegue. Porque são coisas do mundo. Mas o que o filho do diabo não consegue ter, que o filho de Deus consegue ter, o que é? A salvação. Os filhos do diabo não conseguem a salvação. Porque a salvação é um ato de graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E os filhos do inimigo, eles não têm fé em Jesus Cristo. Eles reconhecem, mas eles não vivem para Cristo. Uma coisa é você reconhecer Jesus, outra coisa é você viver para Jesus. É bem diferente. Todo o que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Precisamos de fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você está vencendo o mundo, você está vencendo o pecado, você está vencendo as tentações, você está vencendo as dificuldades. Eu sei, às vezes pode parecer que está demorando para acontecer, mas você está no caminho certo, é isso que você precisa entender. Você está no caminho certo. Quando o povo de Deus estava atravessando o deserto, quando o povo precisou, Deus abriu um caminho do meio do mar. Quando o povo precisou, Deus fez água brotar da rocha. Quando o povo precisou, Deus fez maná cair do céu. Mas nem por isso Deus retirou eles do deserto. Deus fez os milagres acontecerem no deserto. Deus não abriu um portal mágico, uma porta mágica e retirou eles do deserto, colocando eles por teletransporte na terra prometida. Deus fez eles caminharem no deserto, porque é na caminhada que você aprende a ter, sabe o quê? Convívio. Na caminhada você aprende convívio. E o que Deus quer ter com você é convívio. Não é uma relação superficial de quarta-feira à noite, de domingo à noite no culto da igreja. Deus, ele é diário. Deus, ele não encontra com você apenas nos finais de semana. Deus não é apenas uma visita que vem tomar um café com você na sua casa e vai embora e volta só no outro mês. Deus está todos os dias contigo, o tempo todo, do seu lado, te ajudando. E você só vai reconhecer essa presença de Deus, você só vai sentir o amor de Deus no convívio com Deus. Agora, se você não tem tempo para falar com Deus, se você não tem tempo para abrir a sua boca e adorar a Deus, se você não tem tempo para ter conversas com Deus, se você não tem tempo para deitar na sua cama e pensar em Deus, se você não tem tempo para Deus, como você pode amar uma pessoa a qual você não convive? Como você consegue amar uma pessoa com a qual você não tem convívio? Como você consegue amar uma pessoa com a qual você não tem convívio? Como você consegue amar uma pessoa com a qual você não tem convívio? A distância esfria a relação. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Meu irmão, minha irmã, o amor de Deus é um amor de convívio. Toda vez que você abre a Bíblia e lê, você está convivendo com Deus. Toda vez que você entra no seu quarto, fecha a porta, dobra os seus joelhos e fala: Pai, eu estou aqui de novo, você está convivendo com Deus. Toda vez que você sai da sua casa e vai em direção ao seu trabalho e diz: Deus, me abençoa, abençoa meu serviço, você está convivendo com Deus. Conviver com Deus é se relacionar com Deus. É entender que Deus está contigo todos os dias, o tempo todo. Então, para você sentir o amor de Deus, você precisa de fato conviver com Deus.
E esse Deus, ele é tão grande. E Ele te ama de tal maneira que Ele tem coisas extraordinárias para realizar na sua vida. A única coisa que está faltando para tudo isso acontecer é convívio. Você precisa aprender a conviver com Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, em nome de Jesus.